para que o Senhor ele venha me direcionar e que o Senhor possa se manifestar através, né, da palavra dele. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor já realizou e vai realizar, Senhor, nesse ensino, Senhor, sabendo que o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor que governa, o Senhor que direciona, o Senhor que nos capacita, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente, Senhor, nesse ensino, Senhor. Porque sem o Pai, sem o Filho, sem o Espírito Santo, nós não fazemos nada. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Que o Senhor envie os seus anjos, Senhor, necessário agora, Senhor, para trabalhar, para pelejar, para guerrear, Senhor, por nós. Porque, como diz mesmo a sua palavra, Senhor, que os anjos do Senhor estão à nossa disposição. E eu creio que os seus anjos já estão aqui, Pai, trabalhando, Senhor, ao nosso favor, Senhor. Que o Senhor prepare, Senhor Jesus, cada mente que está aqui, as mentes dos meus irmãos, a minha mente, Senhor. Que o Senhor venha se manifestar através da sua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que todas as mentes venham estar cativas, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Pai, eu sei, Senhor Jesus, que a palavra ela corta primeiramente em mim, depois nos meus irmãos, Senhor. Mas eu creio que o Senhor tem mais do Senhor para nos dar esta noite, Senhor. E que o Senhor possa trabalhar no meu coração, que o Senhor possa trazer um entendimento, Senhor, do alto céu aos corações de cada um que está aqui, Senhor Jesus. Pai, abre, Senhor, os ouvidos, abre a mente, o coração, Senhor, que a semente que for ser lançada nos corações dos meus irmãos, Senhor, ela venha crescer, ela venha germinar, Senhor, nos corações, Senhor Jesus, e ela possa dar fruto, Senhor, mas fruto para o teu reino, Senhor Jesus. Que toda semente que ela é plantada, Senhor, eu creio que plantada em ti, Senhor Jesus, nós temos boa colheita, Senhor. E eu creio que o Senhor vai trabalhar nos nossos corações, Senhor. Que o Senhor venha selar cada ambiente, Senhor, com o teu sangue, Senhor. Sela a minha casa, sela a casa de cada um dos meus irmãos, Senhor, com o teu sangue. Coloca os seus anjos para nos guardar, para nos proteger. Não permita, Senhor, que não haja nenhum ataque, Senhor, das trevas sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes, sobre a nossa parentela, sobre a nossa família e tudo que se diz nossa, Senhor. O Senhor possa nos esconder no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente, Senhor, nós possamos descansar no Senhor, sabendo que só nós encontraremos descanso no Senhor, Pai. Por isso, Senhor, guarda, protege, nos livra, Senhor, durante esse período de ensino, Senhor. Vai nos livrando, Senhor, de qualquer ataque do inimigo, Senhor. Blinda, Senhor, as nossas mentes com as tuas armaduras, Senhor. Traz o revestimento do alto céu sobre a nossa cabeça, sobre o nosso coração, Senhor, sobre os nossos pés. Reveste-nós de toda a armadura do Senhor, trazendo o capacete, a couraça, o escudo, a espada do Espírito, o cinturão da verdade, a bota do evangelho da paz e o escudo da fé e a espada do Espírito, que ela é viva, eficaz e feroz, Senhor Jesus. Então, Senhor Jesus, nos cobre com o teu manto, Senhor. Nos esconde, Senhor, debaixo da tua mão poderosa, sabendo que é o Senhor que vai direcionar e vai nos dirigir, Senhor, a partir de agora. Sabendo que é o Senhor que governa todas as coisas, Pai. Por isso eu entrego esse ensino em tuas mãos, Senhor. E entrego a vida dos meus irmãos em tuas mãos, Senhor. Tira toda distração, Senhor. Tira todo o peso, toda a carga, toda a opressão das trevas, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, Pai, e que nós possamos receber a porção que vem do alto céu sobre as nossas vidas. Por isso eu entrego esse ensino a Ti, Pai, sabendo que é o Senhor que vai conduzir todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu queria deixar uma palavra para os irmãos, né, que eu sempre, quando eu faço o ensino, eu sempre deixo um tema, né, e hoje eu coloquei um tema, né, que é quebrando os ciclos na família, né, ciclos familiares, né, que é o que nós vivemos e o que nós muitas vezes praticamos no nosso dia a dia. Então, eu coloquei quebrando ciclos na família. E o texto base que eu quero usar hoje com os irmãos está lá no livro de Êxodo 20, no capítulo 20 e versículos 5 e 6. Que cada um quiser me acompanhar,
Vamos lá. Não te prostrarás diante dele, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e a quarta geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações nos que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmãos, aqui, né, essa palavra ela quer nos dizer, né, porque a Bíblia ela nos direciona, ela quer que nós entendemos os padrões, a palavra do Senhor ela nos direciona o que é iniquidade, o que é que ela faz nas nossas vidas, e a palavra do Senhor está falando aqui que nós não temos que se prostrar diante de imagem ou escultura alguma, a não ser para o Senhor, né? Então, quando o Senhor ele está falando aqui sobre nós se prostrarmos, nós estamos falando aqui de coisas que não provêm do Senhor, coisas que nós vivemos, coisas que nós praticamos, ou até mesmo os nossos familiares praticaram, ou até mesmo ainda hoje praticam. E de alguma forma, mesmo nós estando na presença do Senhor, conhecendo Jesus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele, nós ainda continuamos praticando iniquidade, né, diante do Senhor. Mas hoje o Senhor, Ele quer abrir a nossa mente, Ele quer abrir o nosso entendimento dentro dessa palavra e dentro do conhecimento, né, que Ele vai nos trazer esta noite. Né? Quantas das vezes nós, né, percebemos padrões que se repetem dentro da nossa própria família? Quantas e quantas e quantas, né? Problemas que muitas das vezes atravessamos, por exemplo, como vícios, como separações, como doenças, como os temperamentos explosivos, né? Ou muitas das vezes emocionais, traições, pobreza emocional, espiritualidade, às vezes, muitas das vezes, frieza, né? E entre outras e outras coisas que nós vivemos, né? Mas hoje eu vejo que o que mais nós vivemos, né, no nosso dia a dia, ou mesmo na nossa própria família, é doenças, os temperamentos, muitas das vezes, desequilibrados, né? Muitas das vezes, os vícios, né, que nós enfrentamos, e muitas das vezes nós estamos com a nossa espiritualidade muito fria, né? Como a própria palavra do Senhor fala que o inimigo ele veio para matar e destruir as nossas vidas. Mas a palavra do Senhor também fala que o Senhor veio trazer vida, vida com a mudança para nós, né? Mas hoje eu creio em nome do Senhor Jesus, com o poder da palavra do Senhor, o Senhor ele quer trazer para nós que hoje ele quer quebrar toda iniquidade, toda transgressão, todo o pecado que nós trazemos dos nossos antepassados, do nosso bisavô, tataravô, pai, mãe, né? E que nós praticamos todos os dias, né, na nossa vida. Então, o que o Senhor está falando nessa palavra aqui é que ele chama isso de visitação de iniquidade. Né? O que é visitação de iniquidade? Aqui nós vamos falar de 3 pontos muito importantes da nossa vida, que muitas das vezes nós não sabemos, mas hoje o Senhor vai trazer clareza dentro da palavra dele, né? Aí nós falamos, o que é iniquidade? Né? Como esse ciclo funciona na nossa vida? Como eles podem ser quebrados, né? Nas nossas vidas? Então, o Senhor, ele vai trazer clareza para nós hoje. E eu creio que em alguma área da nossa vida, do nosso dia a dia que nós vivemos, nós vamos se identificar. Possa ser nos vícios, talvez seja alguma frieza espiritual que nós estamos vivendo, pode ser algum problema emocional que nós estamos vivendo, doenças que nós, às vezes, está existindo em nós que nós nem sabemos, né? Mas Deus, ele está falando nesse texto dos 10 mandamentos, né? Ele está dizendo que os filhos pagam automaticamente pelos pecados dos pais. É o que o texto está falando aqui, né? Que nós pais, os nossos avô, bisavô, e os nossos pais, eles vão pagar por algo que aconteceu lá atrás. E nós, como filhos, nós também vamos pagar, né? Por algo que foi feito lá atrás. Por exemplo, alguém se prostituiu, minha bisavó era prostituta.
Consequentemente, ou a minha mãe, ou meu pai, ou isso vai trazer para a minha geração do dia de hoje, né? É mais ou menos um exemplo que eu estou dando para vocês. Mas ele está dizendo dentro da palavra que nós pagamos automaticamente, isso vem, né? Isso vem se perpetuando na nossa vida, né? E nós vamos pagar esse preço, né? Ele está revelando um princípio espiritual nas nossas vidas aqui dentro dessa palavra. Então, o Senhor ele está revelando para mim e para você que há um princípio espiritual dentro dessa palavra, né? Por exemplo, pecados não tratados, ele gera consequências prolongadas, né? Então, assim, quando os pecados que os nossos pais fez lá atrás, se eles não são tratados, ele gera consequência, ele se prolonga, ele se perpetua na nossa vida, né? Por exemplo, meu bisavô, ele era viciado em bebida, ele bebia de dia e de noite. Aí meu pai, consequentemente, ele vai dar, né, essa maldição, né? Ele vai se perpetuando. E se esse pecado ele não for tratado dentro da palavra do Senhor, dentro dos princípios e dos mandamentos do Senhor, isso vai se perpetuando na nossa vida. Isso vai vir para os meus filhos, dos meus filhos vai para os meus netos, dos meus netos. Isso vai se perpetuando com o tempo. Mas o Senhor, eu creio em nome de Jesus que hoje tudo que nós vivemos vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. Por exemplo, padrões familiares podem atravessar gerações quando não são interrompidos. Então, o que o Senhor quer trazer hoje? Se há alguém na sua família ou algo que ainda você está vivenciando hoje, mesmo você estando na casa do Senhor, servindo ao Senhor, que aí tem alguma raspinha, eu sou muito tirada porque minha mãe era muito tirada, minha mãe era muito brava, minha mãe era isso, meu pai era viciado, minha mãe era prostituta, meu avô era isso. Então, se você vê que tem algum restício ainda na sua vida, que ainda você vê que ainda não foi tratado, ou você não está totalmente liberto, hoje, em nome do Senhor Jesus, com a palavra do Senhor, eu creio que isso vai ser quebrado, porque eles atravessam gerações quando elas não são interrompidas, elas não são quebradas, elas vão simplesmente passando de geração em geração. Né? Então, a palavra do Senhor está falando aqui também que a visitação vai olha o que acontece quando elas não são quebradas. Ela acompanha 3 ou 4 gerações. Imagina, o meu bisavô foi para minha avó, da minha avó foi para minha mãe, da minha mãe veio para mim. Aquela maldição, ela só foi se perpetuando na minha vida. Então, ela vai visitando de 3 a 4 gerações. Imagina, do meu avô, bisavô foi para minha avó, da minha avó foi para minha mãe, da minha mãe veio para mim. Meu avô era viciado em bebida, então já está em mim. Se ela não é interrompida, se ela não é quebrada, isso simplesmente ela vai simplesmente se perpetuando, vai passando de geração em geração e ela vai até a 4ª geração. Então, a palavra do Senhor está falando aqui também que a misericórdia do Senhor ela nos acompanha todos os dias. Assim como a maldição, essa maldição ela vai se perpetuando na nossa vida, mas o Senhor está falando aqui na sua palavra também que a misericórdia dele vai até 1000 gerações. Imagina se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, o que seria de mim e o que seria de você se não fosse a misericórdia de Deus? Porque não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor que está falando. Se a maldição ela vai até a 3ª e a 4ª geração, mas a misericórdia de Deus ela acompanha 1000 gerações. Olha o que a palavra do Senhor está falando aqui, ó. Mas tratado com bondade até 1000 gerações, que me amam, aquele que guarda os mandamentos do Senhor, aquele que cumpre os mandamentos do Senhor, o Senhor está falando o quê? A misericórdia dele vem, é quebrada essas maldições na nossa vida, né? Então, Deus está dizendo, a minha misericórdia é maior sobre qualquer ciclo da nossa vida.
Ainda bem, irmão, graças ao nosso bom Deus, que a misericórdia dele nos alcança todos os dias. Porque aqui ele está falando: quem cumpre os meus princípios, quem cumpre os meus mandamentos, eu alcanço com a minha infinita misericórdia. Então, hoje, o Senhor, ele quer quebrar isso hoje em nossas vidas. Se tem vestígio ainda, eu ainda, olha, ainda bebo um pouquinho, ainda não era igual antigamente. Mas o Senhor hoje ele vai quebrar, ele vai aniquilar tudo hoje, porque o Senhor ele quer trazer restauração para a nossa vida, ele quer trazer cura para a nossa alma, ele quer uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então, a palavra do Senhor diz que o quê? Que a misericórdia dele nos alcança 1000 gerações. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Aí nós falamos assim, o que é iniquidade? Iniquidade, irmão, são padrões enraizados, distorção interior que se repete, vai se repetindo. Aí aquela iniquidade, sabe que nós vamos se vai repetindo? Ah, minha mãe, ela era muito brava, ela é muito brava com meus irmãos, ela é muito brava com meu pai, eu tenho um exemplo na minha casa, minha mãe era uma mulher assim muito, eu falo que eu tinha um orgulho da minha mãe, mas minha mãe ela era muito brava com as coisas. E eu vou falar pela Vera, tá? A Vera que está aqui. Eu sou a filha caçula, mas eu trouxe um pouquinho da braveza da minha mãe, da ira da minha mãe, para a minha vida, né? Mas graças à misericórdia do Senhor, como a palavra está dizendo aqui, que ela me alcançou e está me alcançando ainda. Que eu era assim, ao extremo de ser irada, a querer as coisas do meu jeito, né? E minha mãe simplesmente era assim, muito brava com as coisas. Mas o Senhor está tratando, irmão, tá? Eu não estou ainda 100%. Eu estou no caminho ainda, eu estou ainda eu estou no processo ainda da libertação na minha vida, mas o Senhor me mudou muito, porque eu me permiti ser mudada. Então, a ira na minha vida, infelizmente, eu trouxe essas iniquidades para a minha vida, ela foi simplesmente se enraizando dentro de mim, ela foi trazendo pecas, ela foi trazendo. É, ela foi trazendo tipo danos para minha vida, muitas vezes para o meu casamento. Meu marido está aqui, ele sabe como foi difícil. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? O Senhor ele foi me tratando e está me tratando ainda. Então, ela simplesmente ela se enraiza em nós, né? E muitas das vezes esse padrão ele vai se repetindo, né? E ele, o que acontece com a gente? Ela vai nos dominando. Vai dominando as nossas vidas. E quando pensa que nossa iniquidade já está dentro de nós nem percebemos que essa iniquidade está dentro de nós. E muitas das vezes as transgressões também já estão dentro de nós, porque a iniquidade e a transgressão, ela anda junta, né? E muitas das vezes nós ultrapassamos limites dos padrões do Senhor, da palavra do Senhor. O Senhor fala que nós temos que ser manso, que nós temos que ser humilde, e muitas das vezes nós não somos humildes, irmão. E muitas das vezes nós não temos domínio próprio. E muitas das vezes nós estamos tão enraizados, tão dominados por essas iniquidades, por essas mazelas que nós carregamos dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós, está enraizado dentro de nós, né? E nós simplesmente as transgressões ela entra e ela ultrapassa esses limites. Então não é isso que Deus quer. Deus quer que nós temos domínio próprio. O Senhor quer que nós temos mansidão quando for falar. Hoje, graças a Deus, de tanto o Senhor puxar minhas orelhas, de tanto eu ler a palavra, de tanto eu estar ali, o Senhor tem trazido mansidão para a minha vida. Eu tenho aprendido, irmão. Não é fácil, mas também não é impossível, irmão. Quando nós queremos ser mudados, quando nós queremos ser alguém importante na presença do Senhor, irmãos, o Senhor, ele trabalha de uma forma extraordinária na nossa vida, né? E muitas das vezes esses pecados, eles entram dentro de nós e faz com que nós erramos no alvo. Quem é o alvo? É o Senhor, é a cruz, né? É Jesus que morreu por mim, morreu por você, né? Então, o Jesus, ele já pagou, Deus já mandou o seu filho, ele já pagou um alto preço na cruz por mim e para você. E muitas das vezes o pecado, ele entra
com essas iniquidades, com essas transgressões em nossas vidas, e nós acabamos gerando isso dentro de nós, isso fica enraizado, e isso acaba apodrecendo os nossos ossos, acaba atrapalhando os nossos relacionamentos com as pessoas, com os nossos maridos, com os nossos filhos, com os nossos pais, com as pessoas em nossa volta, no nosso trabalho, e o Senhor, Ele quer nos tratar, mas Ele não quer tratar nós simplesmente o superficial, Ele quer tratar nós na raiz, no problema mesmo, onde realmente o problema ele foi enxertado. Então, hoje, ele quer tirar toda a raiz de iniquidade. Ele quer tirar todo o padrão de iniquidade das nossas vidas. Porque, como eu falei, a misericórdia dele nos alcança todos os dias da nossa vida. Então, a iniquidade é quando o pecado deixa de ser um ato isolado e vira cultura familiar, irmão. E nós simplesmente vai fazendo. Porque eu fazia isso dentro da minha casa. Eu vou falar bem sério. Eu ficava fazendo coisas que a minha mãe fazia. Aí um dia o Senhor me despertou. Falou, filha, você já percebeu que tudo que sua mãe fazia, você faz dentro da sua casa, com o seu marido, com seus filhos? Você já percebeu que tudo que ele faz, você deixa uma colher fora do lugar, você vai lá e briga com ele? Se a colher caiu no chão, você vai lá e briga com ele? Minha mãe era a mesma coisa. Minha mãe não queria deixar nada desorganizado. Então, eu falei para você, eu estou em tratamento, mas o Senhor, ele puxou as minhas orelhas. Então, eu tenho que quebrar isso na minha vida, porque eu quero ter a identidade de Cristo. A minha mãe tinha uma identidade, a Vera tinha uma identidade, cada um de nós, o Senhor deu uma identidade, e a identidade que o Senhor quer nos dar hoje é a identidade de Cristo, uma mente de Cristo, um coração do Senhor, os passos do Senhor, a mente do Senhor. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que ser em Gálatas 5:22, gerar em nós os frutos do Espírito. É isso que o Senhor quer. Quer que nós temos amor, nós que temos domínio próprio, bondade, nós temos que ter mansidão dentro de nós. E mansidão, irmão, é uma coisa que eu não tinha, tá? Eu estou começando a aprender agora, dentro da palavra do Senhor, e com os puxão de orelha que o Senhor tem me dado. Mas os puxão de orelha do Senhor está sendo maravilhoso para mim, porque a minha convivência com meu esposo, a minha convivência com os meus filhos, tem sido uma convivência melhor, sabe? A conversa, nós nem conversava direito, hoje a gente conversa. Antigamente, qualquer coisa que ele falava para mim, eu já dava uma patada nele, já falava bravo com ele, igualzinho minha mãe fazia. Mas isso, o Senhor, ele foi trabalhando na minha vida, ele falou assim, filha, não é assim, não é assim, tá tudo errado. Você não pode trazer essas culturas para dentro da sua casa, você não pode trazer esses maus costumes para dentro da sua casa. Né? A sua mãe, ela não foi ensinada, por isso que ela fazia aquilo. Mas você tem a mim, que posso endireitar as suas veredas, você pode fazer a coisa correta, porque você conhece a minha palavra. A minha mãe não conhecia a palavra da profundidade que eu conheço hoje, né? Então, o Senhor, ele quer nos tratar hoje. Ele quer tratar nós desde a raiz, para que nós vivemos dar frutos, mas frutos bons para os nossos filhos, para que essa maldição ela quebre em nós, para que essa maldição ela não venha se perpetuar na vida dos nossos filhos e futuramente na vida dos nossos netos, né? Aqui tem uma frase que eu achei muito linda que eu precisava compartilhar com vocês. O que não é tratado é transferido, irmão. Então, tudo que não é tratado, ela é transferida. Então, na minha mãe, ela não foi tratada. Não foi tratada a ira, não foi tratada a mansidão da minha mãe, não foi, entendeu? Essas coisas, os frutos de Deus, os frutos do Espírito, como está lá em Gálatas 5:22, não foi tratado nela. Não é culpa da minha mãe, não é culpa da minha avó, não é culpa do meu avô. Gente, nós temos que entender. Infelizmente, são coisas que nós carregamos, que nós trazemos para a nossa vida. Não é culpa da Gisele, não é culpa da Vera, não é culpa do Adriano. Gente, é algo que nós carregamos, não é culpa nossa. E muitas das vezes nós se culpamos por algo que nós fazemos, que nós vemos nossa mãe e nosso avô fazendo. Não é culpa sua. Então, tudo aquilo que não é tratado é transferido. Então, tudo que eu fazia na minha casa, com meu marido, com os meus filhos, foi o que, infelizmente, foi transferido para mim. Mas hoje eu tenho a consciência disso, que eu preciso ser tratada, que eu preciso ser curada nessas coisas, né?
falei assim, Deus, eu queria assim que o Senhor trazesse à minha mente algo bem bíblico. É igual quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, né, de algumas situações, biblicamente falando. Por exemplo, Abraão, quando ele foi, acho que nunca foi ao Egito, quando ele foi direto, ele ficou na casa do rei, ele foi na casa do rei Abimeleque. E o Abimeleque, ele se, ele se interessou por Sara. Olha o que você vê, o nível do nível da situação. Abimeleque, ele se interessou e viu a beleza de Sara. Olha para você ver o nível. E Abraão, com medo, falou que Sara era sua irmã, com medo de acontecer alguma coisa com ela ou com ele mesmo, né? Por ele falar que ela era esposa dele. E simplesmente ele falou para o rei, falou para Abimeleque, né, que ela era irmã. Só que ele descobriu que Sara não era a irmã dele, era esposa dele. Então Abraão foi e confessou para Abimeleque que ele era esposa de Sara. Aí nisso, para você ver como que se perpetua as coisas quando elas não são tratadas, como elas são transferidas, como eu falei para você, quando ela não é tratada, ela é transferida. O que aconteceu com Isaac, que é filho de Abraão? Aconteceu a mesma coisa. O que Abraão fez com aquele rei foi o que aconteceu com Isaac. Isaac levou a sua esposa Rebeca para o rei também, Abimeleque, chegou lá, já era outro reinado, já era outro tempo, mas aconteceu a mesma coisa. Isaac, com medo de acontecer alguma coisa com ele, com a Rebeca, simplesmente ele mentiu também para o rei. Olha como que as coisas aconteceram. Abraão mentiu para o rei e Isaac fez a mesma coisa. Você viu como que o medo, aí já entrou o quê? O medo. E em quantas coisas na nossa vida ela simplesmente, né? Ela acontece em nós. O medo entra, a mentira entra muitas das vezes na nossa vida. Essas iniquidades, essas coisinhas pequenininhas, ela vai entrando e ela simplesmente ela vai minando em nós, né? Ela vai minando e você vê que ela vai se perpetuando, como eu acabei de falar para você. Olha o que aconteceu. Abraão mentiu com medo, e o medo entrou por causa da mentira. Além dele mentir, mentiu e por cima ficou com medo. A Isaac veio em outro tempo, em outra geração, em outro tempo, fez a mesma coisa que o pai dele fez. Então, o que aconteceu aqui? O medo virou padrão. Você entendeu? Olha o nível da situação. Então, uma coisa levou a outra. Por quê? O medo de Abraão não foi tratado, não foi quebrado. Você vê o nível. Então, e simplesmente esse medo entrou na vida de Isaac, a mentira entrou de alguma forma na vida de Isaac, e simplesmente esse medo virou padrão na vida deles. Aí, igual a situação de Jacó. Gente, quando eu estava lendo o texto, dentro do que eu estou falando para você, eu fiquei meditando de uma forma tão grande. Eu estava até comentando com as meninas aqui. Falei, gente, olha o que aconteceu com Jacó. Jacó mentiu para o pai dele, que ele pegou a primogenitura do seu irmão, né, que era Esaú, que era para pegar a primogenitura, e simplesmente ele mentiu para o pai dele, porque a primogenitura era para ser para Esaú, que ele é o primogênito né, de Jacó, e de Isaac. E nisso, ele simplesmente enganou o pai dele. Olha o que aconteceu. Você vê, olha o processo, olha o que aconteceu durante o tempo. Ele mentiu para o pai dele, mas o pai dele já estava doente, já estava enfermo. Ele pegou a primogenitura do irmão. Aí, com o decorrer do tempo, o tempo foi passando, para você ver como é que a consequência ela vem. Ela pode demorar o tempo que for, irmão. Mas a consequência, ela vem com o tempo. Pode até demorar 1000 anos, não sei quanto tempo, mas ela vai vir a consequência da nossa vida. Então, nessa questão aqui, entrou o espírito do engano, porque o que aconteceu? Jacó mentiu para o pai dele. O tempo passou, Jacó simplesmente casou,
viveu a vida dele quando ele já estava na sua velhice. O que aconteceu com ele? Os seus filhos mentiram para ele, enganaram ele, falando que José tinha sido comido por uma víbora, por um animal feroz. Não foi isso que aconteceu? Na Bíblia está explicando dessa forma. Então, o que aconteceu? Da mesma forma que ele mentiu para o pai dele, os filhos dele fizeram a mesma coisa com ele. Falando que José tinha sido comido por um animal feroz. E simplesmente, irmão, aquilo foi se perpetuando na vida deles. Então, ele mentiu e com o tempo foi passando, quando ele já estava na sua velhice, os filhos dele foram aí e mentiram para ele. Então, o que entrou aí foi o engano, entrou. E virou cultura familiar também. E se não é quebrado, simplesmente, irmão, vai passando de geração em geração. Vai passando de geração em geração. E outro exemplo muito importante também foi quando Davi, né, pecou com o adultério. E também com sangue, tá, irmão? Aí depois houve imoralidade, houve violência e rebelião entre os seus filhos. Por causa de um pecado que ele cometeu. Ele simplesmente adulterou com Betseba. Depois pediu para Urias ir à frente da batalha, porque ele sabia que Urias não ia sobreviver naquela batalha. Ele fez consciente. Mas na casa dele, a espada nunca saiu mais. Nunca mais saiu. A espada nunca mais saiu na casa dele. Então a imoralidade entrou, a violência entrou, a rebelião entrou entre os seus filhos. Por quê? Por causa de um pecado. E a brecha que foi aberta. No caso que foi nem brecha, foi porta que ele abriu. Então nós temos que tomar muito cuidado com as palavras, com as atitudes, com as nossas ações em nossas vidas. Para que essas maldições elas não venham se repetir em nossas vidas. Isso precisa ser quebrado, irmão, em nossas vidas. Você viu o peso que é nas nossas vidas? Você viu o peso que foi? Davi, mesmo ele pecando contra o Senhor, não foi contra o Betseba que ele pecou, foi contra o Senhor que ele pecou. E todas as vezes que nós pecamos, nós não pecamos contra as pessoas, irmão, nós pecamos contra Deus. Nós pecamos contra os princípios, contra os mandamentos do Senhor. Então, Davi, simplesmente, quando ele adulterou e quando ele simplesmente, de alguma forma, né, houve sangue em relação a Urias, ele simplesmente, irmão, ele estava consciente do que ele estava fazendo. Ele não fez nada não vou fazer. Não, ele fez consciente. Então, muitas das vezes nós fazemos coisas conscientes e muitas vezes nós fazemos coisas inconscientes, né? Então, isso gerou muitas das vezes desequilíbrio dentro do lar de Davi, por causa do pecado. Por causa de um pecado que simplesmente ele deveria ter evitado. E muitas das vezes, nós deveríamos evitar muita coisa dentro da nossa casa. Na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, em tudo que nós vamos fazer, tudo dentro da palavra deveria ser evitado. Mas, infelizmente, aconteceu. Mas a consequência, ela veio. E tudo que nós fazemos, consciente ou inconsciente, irmão, vai ter uma consequência. Você entendeu? Vai ter uma consequência. Então, o pecado abriu brechas para a estrutura familiar de Davi. Então, eu acredito que não foi nem brecha, mas eu vou falar, acho que foi porta que ele abriu, né? Então, você viu que ele falou assim para o Senhor: não retira de mim o teu Espírito Santo, não retira de mim a tua presença. Ele se arrependeu, sim, irmãos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, né? Então, ele se arrependeu, mas o filho dele pagou o preço por isso. Os filhos dele pagou o preço por isso. Então, a espada nunca mais, irmão, saiu de dentro da casa dele, né? Então, eu falo assim que eu tenho aprendido, irmão, de uma forma assim, dolorosa, mas que tudo aquilo que o Senhor quer tratar em nós com dor, é sinal que o Senhor ele quer nos amadurecer em alguma coisa, em alguma área da nossa vida. Então, eu tenho aprendido, irmão. Tem sido doloroso, mas também tem sido muito edificante para a minha vida. Porque eu tenho deixado muitas coisas na minha casa, na minha vida, alinhada com os princípios e com os padrões do Senhor. Não com as coisas do mundo, mas com as coisas do céu, as coisas celestial. Aí nós falamos assim, irmão, mas que nem eu falei para você no começo, as doenças, irmãos, nem toda doença ela é maldição, né? Como lá no livro de João vai dizer, que Jesus disse ao cego, não nasceu assim
por pecado pelos pais, por exemplo, às vezes, o cego de Jericó, por exemplo. Não, irmão, às vezes acontece, porque às vezes já é genética, né? Às vezes muitas vezes nós culpamos os nossos pais, porque o fulano vê cego, porque o fulano vê com o pé aleijado, alguma coisa assim. Não, irmão, às vezes nem tudo é maldição, né? Às vezes já é genética, já está ali, acontece isso, irmão. Né? Então, assim, nem tudo é maldição, mas, mas ele nasceu dentro do pecado. Nasceu dentro do pecado. Então, às vezes alguma coisa aconteceu lá atrás. Possa ser que alguma genética lá dos seus antepassados, infelizmente, ele nasceu cego, ele nasceu com a mão mirrada, alguma coisa aconteceu, né? Então, existem influências, irmãos? Eu acredito que sim, existem algumas influências, sim, né? Porque o inimigo ele quer implantar dentro de nós mentiras, o inimigo ele quer implantar de nós engano, o inimigo quer implantar de nós doenças, ele quer implantar várias coisas dentro de nós, coisas que o Senhor já pagou na cruz do Calvário. Porque a palavra do Senhor fala que o Senhor já levou todas as nossas iniquidades. O Senhor já levou todas as nossas iniquidades, já levou todas as nossas transgressões na cruz do Calvário. É isso que a palavra do Senhor diz para mim e para você, né? Então, mas existe, né, sim, essas influências em nós, sim. Mas existe também a condenação automática em nós, né? Mas não existe condenação automática em nós. Não existe, irmãos. Não existe. Existe influência, não existe influência, não é destino, tá? As influências, elas não geram destino em nós, né? Então, tudo o que acontece em nossas vidas, elas precisam ser tratadas. Como que elas são tratadas? Dentro da palavra do Senhor, dentro dos princípios do Senhor. Aí nós falamos assim, irmão, como que nós temos que quebrar essas maldições, irmão? Não tem ferramenta melhor. Não tem ferramenta melhor com essas maldições que elas são tratadas em nós. Olha, por exemplo, aqui ó, no livro de João 9, vou até ler para vocês, que está lá em João 9, 2 ao 3. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Estes são os seus pais, para que nascesse cego. Eu estou falando cego de Jericó, lá, do cego lá. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele a obra do Senhor. Sabe por que também que muitas das vezes as pessoas nascem com alguma deficiência? E você vê o que Jesus foi lá e curou o cego. Mas sabe por que que muitas das vezes acontece alguma coisa na nossa vida e com o tempo o Senhor vem com a manifestação dele, com o poder dele cura nós, para que o poder do Senhor se manifeste em nossas vidas, para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Eu vou falar pela Vera. Eu já passei momentos muito difíceis na minha vida. Muitos. Eu tinha sopro no coração. Eu tinha problema de arritmia cardíaca, alguma coisa assim, que eu acho que é isso que falavam. Eu tinha muito problema de saúde, irmão. Muito problema de saúde. Eu tinha tireoide, que eu emagrecia. Então, assim, e eu fui diante de Deus. Eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer sua obra dessa forma? Eu nasci com isso, eu vim com isso. Mas eu preciso que o seu poder se manifeste em mim. E foi o que aconteceu com aquele cego de Jericó. O poder do Senhor se manifestou na vida dele, porque a glória do Senhor precisava vir na vida dele, as pessoas precisavam ver a manifestação do Senhor na vida daquele homem. E o que aconteceu comigo não foi diferente. Porque eu falei assim para o Senhor, eu tenho esses problemas de saúde, mas o Senhor vai me curar. O Senhor vai trazer cura sobre a minha vida. Então, irmão, hoje eu não tenho um problema mais com sopro no coração. Eu não tenho mais problema com tireoide. Eu nunca precisei tomar remédio para tireoide. Eu já passei especialista, já passei em vários médicos, mas pela honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor, com sua infinita misericórdia, ele me curou e ele pode curar você. Ele não só pode curar um cego, ele não só pode curar, irmão, um câncer, ele pode curar muitas e muitas coisas na nossa vida. Porque eu não tenho esse poder, mas o nosso mestre, ele tem o poder de curar nós. De todas as iniquidades que ainda está em nós, de todas as nossas transgressões que está ainda em nós, impregnado em nós.
Então, o Senhor, Ele quer se manifestar na minha vida e na minha vida e na sua vida. Então, nós temos que crer no poder. E eu creio que aquele cego, há mais de muitos anos que ele não enxerga, eu acho que ele já nasceu cego. Ele queria ser curado. Então, eu creio que quando ele foi cego, ele pôde ver o poder do Senhor naquele momento. Foi igual eu quando o Senhor me curou, irmão. Se você tem algum lado manco da sua vida, se você tem alguma iniquidade na sua vida que você precisa ser tratado, irmão, peça para o Senhor, creia no poder do Senhor, Ele vai se manifestar, Ele vai curar você. Ah, eu preciso de domínio próprio. Peça que o Senhor vai fazer, irmão. O que mais tem pedido ao Senhor é domínio próprio. O que eu tenho mais pedido para o Senhor é mansidão na minha vida. E o Senhor tem me dado. O Senhor pode fazer isso e muito mais na minha vida e na sua vida. É só nós cremos no poder do Papai. O Senhor, Ele tem poder de fazer muitas e muitas maravilhas na nossa vida. Aí nós falamos assim, ai, irmã Vera, mas como é que nós quebramos esses ciclos? Irmão, eu vou dar 5 pontos importantes para nós aqui, para nós entendermos. Como que nós podemos quebrar e romper, né? Essas maldição nas nossas vidas e quebrar e cair por terra tudo isso da nossa vida. Sabe como? Uma das primeiras coisas que nós temos que fazer, que é muito importante, nós temos que reconhecer. Se nós não reconhecer em Cristo, em Deus, tá? Que nós temos uma mazela em nós, que nós, eu tenho eu tenho algo em mim assim, tipo, a mentira, por exemplo. Ah, eu tenho um negocinho assim, um engano em mim que não é de mim, esse que não provém de mim. Ah, eu tenho um medo em mim. Eu tenho uma boca que fala tantos palavrões, meu Deus. Você primeiramente tem que reconhecer. Se você não reconhecer que você tem essa mazela impregnada em você, essa iniquidade impregnada em você, não adianta nada. O primeiro passo é você reconhecer. Se você reconhecer que você tem essas mazelas ainda com você, essas iniquidades que você carrega da sua geração, e se você também se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pensamentos, se você reconhecer que você ainda é medroso, que você engana, que você fofoca, que você trai, que você ainda é imoral com as coisas, irmãos, se você reconhecer, se você se arrepender e você tomar uma decisão consciente de mudança, irmão, eu duvido que esse ciclo não quebre na sua vida. Você precisa ter o reconhecimento, você precisa se arrepender verdadeiramente, você precisa tomar uma decisão consciente de mudança, você precisa ter uma nova cultura espiritual dentro da sua casa, em tudo que você fazer. Olha, eu mentia, hoje eu não minto mais. E uma coisa muito importante que você precisa entender: uma nova vida em Cristo. Se você tiver uma nova vida em Cristo, uma nova criatura, você se torna uma nova criatura. Tudo que você fazia, os seus pais faziam, você não quer fazer mais, filho, não tem capeta, não tem espírito do engano, não tem espírito de mentira, não tem espírito de traição, não tem espírito de vício que vai entrar na sua vida, porque isso vai ser quebrado. E hoje o Senhor vai quebrar toda maldição sobre a tua vida. Todo laço que o diabo já armou para você vai cair por terra hoje, tudo vai ser anulado sobre a tua vida hoje. Então, nós precisamos decidir, nós precisamos romper essas maldições em nossas vidas. Hoje, irmão, é hoje, tá? Não é amanhã. O que se pode fazer hoje não pode esperar pela manhã. Então, nós temos que fazer hoje. Porque eu já comecei a fazer, irmão. E tem dado muito certo, viu? Falar para você, tem dado muito certo. Porque, às vezes, o meu marido fazia coisa dentro da minha casa, quebrava um copo. Eu já queria quebrar o copo na cabeça dele. Hoje não. Quebrou o copo, tá bom, meu amor. Depois eu compro outro. Porque o meu casamento ele é mais importante. A minha vida íntima com meu marido é mais importante. A minha cumplicidade com meu marido é mais importante do que o copo que ele quebrou. Quebrou o liquidificador. Não, amor. Nós compra outro, meu amor. Não tem problema.
eu creio que ele está aqui no mundo me engrandecendo. Pois, quebrou o copo, vamos comprar outro. Quebrou o prato, vamos comprar outro. Irmão, a paz dentro da minha casa é mais importante do que eu compro. Sabe por quê? Porque a palavra diz também que a traça e o ferrugem vai comer tudo isso aqui. Nada disso aqui vai existir mais. Então, o mais precioso que nós temos que ter é um bom relacionamento com os nossos filhos, com os nossos esposos, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com as pessoas lá fora, no nosso trabalho, com nossos pais. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, eu reconheci os meus erros com meu esposo e com o que eu fazia dentro da minha casa. Eu me arrependi, estou me arrependendo até hoje, vou arrepender até Jesus voltar para mim. E eu preciso tomar uma decisão consciente de mudança verdadeira em Cristo, tá, irmão? E reconhecer os meus erros. Se eu não reconhecer nada, o Senhor pode trabalhar. Mas se você reconhecer, irmão, como o poder do Senhor se manifesta na sua vida, né? Aí eu queria ler com vocês, irmão, lá em Gálatas 3, 13 vai dizer assim, ó. Eu vou ver aqui Gálatas 3, 3, 13. Vai dizer assim, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha. Foi Jesus, tá? Ele rasgou a sua carne. Ele se fez maldito naquela cruz por mim, por isso que você está aqui. Então, irmão, a nossa herança, ela muda. Quando nós reconhecemos a cruz, quando nós reconhecemos que Jesus rasgou, quando Jesus ele foi pendurado naquele madeiro por amor, e amor à minha vida e à sua vida, nossa linhagem, ela muda. Espiritualmente, ela muda totalmente. A nossa linhagem, ela é mudada, porque quando nós reconhecemos a cruz verdadeiramente, tudo é mudado em nossas vidas. A nossa herança é mudada, a nossa linhagem é mudada, a nossa história ganha um novo recomeço em nossas vidas. Mas nós temos que reconhecer Jesus, que ele já foi no madeiro, ele já derramou sua última gota de sangue por amor de nós. E nós temos que reconhecer isso. Se você não reconhecer, irmão, não tem como Jesus trabalhar em nossas vidas. Aí eu falo uma palavra tão importante que eu queria falar para vocês. E eu queria que vocês repetissem comigo. E queria que você guardasse essa frase no coração de vocês. Olha que lindo, eu queria declarar para vocês que estão aí. Eu não sou refém da origem, da minha origem. Eu sou fruto da redenção. Olha que coisa linda, irmão. Quando nós reconhecemos que o Senhor derramou a sua última gota de sangue por amor de nós, e ele levou as nossas iniquidades, as nossas transgressões na cruz do Calvário, gente, nós somos o fruto da redenção. Então, você tem que falar isso todos os dias. Eu não sou refém da minha origem. Eu sou fruto da redenção, irmão. Nós somos fruto da redenção, não da nossa origem. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Nós somos transformados. Nós somos criados para ser luz e sal dessa terra. O Senhor nos transportou das trevas e nos trouxe para a nossa maravilhosa luz, que é hoje que nós estamos vivendo. E o Senhor, ele quer aniquilar toda maldição em nossas vidas hoje. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus. Talvez, muitas das vezes assim, irmãos, como eu posso explicar para vocês? Talvez você não escolheu. Irmão, eu não escolhi estar numa família nasci numa família que
todo mundo é viciado, todo mundo é prostíbulo, todo mundo se prostitui. Irmão, se você nasceu numa casa onde tem vícios, onde tem pessoas que se prostituem, onde tem engano, tem corrupção, briga, desavença, irmão, você pode ser levantado dentro da sua casa. Como minha irmã, ela se levantou, se posicionou para quebrar todas as maldições hereditárias. Todas as mentiras que Satanás lançou nos nossos avós, nos nossos bisavós, nos nossos pais, e quem impregnar isso em nós. Não se culpe pela família que o Senhor te deu. Se você nasceu nessa família, foi porque o Senhor permitiu, porque você precisa se levantar para quebrar essas maldições. Você foi escolhido pelo Senhor para fazer a diferença. Para você decretar os vícios nunca mais dentro da minha casa. Mentira nunca mais dentro da minha casa. Prostituição nunca mais dentro da minha casa. Porque isso não tem na minha família. Tem vício, tem prostituição, mas eu declaro dentro da minha casa e na minha parentela. Isso não faz parte da minha família. Isso vai ser quebrado pelo arrependimento, pelo reconhecimento. Porque alguém precisa reconhecer, alguém precisa se colocar na brecha. Para essas maldições ser quebrada. Para isso ser aniquilado, para isso ser desfeito nas nossas vidas, para nós não trazer maldição para os nossos filhos. Irmãos, eu vivi algo na minha vida que eu falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Quando eu me converti, quando o Senhor me aceitou, eu tinha um espírito de loucura que já estava se apossando de mim, porque o meu tio, irmão, ele é tio do meu pai, ele morreu com um espírito de loucura. Porque o espírito já estava se apossando de mim. Sabe como é que era? Eu era chamada, irmão. Você sabe como é que minha mãe me chamava, como é que as pessoas me chamavam? De maluquinha. Porque o espírito já tinha se apossado da minha vida. Já tinha se impregnado na minha vida, mas eu me levantei, eu me posicionei diante do Deus Todo-Poderoso e falei, Senhor, eu não quero esse espírito na minha vida, eu não quero esse espírito na minha geração, eu não quero que ele se perpetue, eu quero que ele seja quebrado. Eu preciso reconhecer, então eu vou reconhecer. Eu preciso me arrepender, eu vou me arrepender. Irmãos, e eu me posicionei, irmão. Foi anos de luta, foi 3 anos de muita guerra, mas o Senhor me curou, o Senhor restaurou, o Senhor simplesmente desceu com sua mão poderosa, com a sua misericórdia, ele me curou. E ele pode fazer a mesma coisa com você. Se tem algum espírito na sua vida, não sei se é espírito de loucura, irmão. Pode ser espírito de vício. Pode ser qualquer outro espírito que esteja na sua vida, rodando a sua vida. Hoje talvez já esteja na sua linhagem. Mas vai ser quebrado hoje pelo poder da palavra do Senhor. Porque o Senhor, ele quer trazer restauração, irmão. Ele quer trazer vida onde há opressão. Ele quer trazer restituição onde houve destruição. Tem casamento que já estão pelo fio, irmão. Irmão, vou falar uma coisa para você. Quando eu e minha irmã se posicionamos diante do Senhor para que essas maldições de traição, de imoralidade, de engano, de medo, de vício, muita coisa foi quebrada. Eu vejo o Senhor agindo na vida da minha parentela, irmão. Na vida da minha parentela, o Senhor agindo com sua mão poderosa. E o Senhor está trabalhando a cada dia. Cada dia o Senhor dá uma porção. Cada dia o Senhor faz algo. Porque o trabalhar de Deus não é igual ao nosso. Não é que aquelas coisas aconteçam assim. Pum! Não. Deus não vai trabalhar dessa forma. O trabalho de Deus é processos. Então, quando eu me posicionei, irmão, eu falei assim, eu não quero que o espírito de loucura se aposte da vida dos meus filhos ou dos meus netos futuramente. Eu quero que ele seja quebrado. Eu vou dar lugar para o Senhor trabalhar na minha vida. E eu dei lugar, irmão. Eu fiz igual o Jó, assim, sabe? Lógico, com a situação diferente. Jó, quando ele perdeu tudo, ele simplesmente rasgou assim as vestes. Eu fiz a mesma coisa. Eu rasgo para esse Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Faz-me o que o Senhor quiser. Mas trabalhe em mim.
E o Senhor simplesmente, ele trabalhou e ainda está trabalhando. Ele vai trabalhar na minha vida até Jesus voltar. Ele vai trabalhar na sua vida até Jesus voltar para cada um de nós, ou junto ou separado. Então, dê lugar hoje para o Espírito Santo trabalhar. Dê lugar hoje para Jesus trabalhar. Dê lugar hoje para Deus trabalhar na sua vida. Para que você seja curado, para que você veja a sua família sendo restaurada, saindo dessas maldição, saindo dessas condenação que o diabo quer jogar condenação em nós, quer jogar coisas em nós que o Senhor já pagou o preço. O Senhor deseja intervir em sua vida hoje. Ele vai, irmão. Ele quer que nós se arrependa. Que todas as culturas sejam quebradas hoje. Todo pecado, todo ciclo que prenderam você e a sua descendência vai ser quebrada hoje em nome de Jesus. Por isso, irmão, eu quero que você curve a sua cabeça, porque eu vou fazer uma oração que eu preparei para essa hora, para esse momento, para que toda maldição da sua vida venha a ser quebrada. Mas para essa maldição ser quebrada na sua vida, se posicione. Se permita, reconheça o seu pecado diante do Senhor. Se você reconhecer, se você se arrepender, o Senhor vai trabalhar na sua vida como Ele trabalhou na minha vida. E como Ele está trabalhando na minha vida. Irmão, o que eu mais vejo hoje mesmo eu vi um caso aqui, de uma moça se separando, mais de 20 anos casada. E o que eu mais vejo é separação. É os vícios levando o povo para o fundo do poço. É relacionamento sendo destruído. É jovens sendo destruídos, levando à perdição. E você acredita, irmão, quando eu me levantei, irmão, dentro da minha casa, nunca houve uma separação na minha família. Nunca houve uma separação na minha família. E vou falar uma coisa para você. Estão atacando as famílias. Falando que nós somos uma família de conserva. Somos mesmo, irmão. Porque a família foi o projeto do Senhor. Ele já fez desde o princípio. Desde o início. Desde quando ele formou lá atrás. Desde o Jardim do Éden. Sou mesmo, vou ficar nessa conserva. Sabe por que eu vou ficar? Porque é lá que o Senhor quer que nós ficamos. Porque o diabo, ele quer destruir as famílias hoje. O diabo, ele quer trazer destruição às famílias hoje, irmãos. Eu vou ficar assim dentro dessa conserva, sim. Porque foi onde o Senhor criou nós, desde o Jardim do Éden. Ele formou a família, ele projetou a família do jeito que ele queria. E o diabo quer trazer destruição, mas em nome de Jesus hoje, irmão. Se tem algo dentro da sua casa que o diabo quer trazer destruição, hoje o Senhor vai alinhar, hoje o Senhor vai endireitar, o Senhor vai trazer restituição, vai trazer restauração para sua casa. O diabo pode até atacar, irmão, a nossa família. Mas aquilo que o Senhor uniu, aquilo que o Senhor projetou, o diabo não vai destruir. Ele não vai destruir a minha família. Ele não vai destruir a sua família. Em nome de Jesus, ele não vai destruir. Porque maior o que está comigo e com você do que o que está lá fora. Então, curva a sua cabeça, irmã, para mim fazer uma oração. Para nós finalizarmos esse ensino. E entender que o Senhor é que vai governar as nossas vidas. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, Tu és o Deus misericordioso. Tu és o Deus zeloso, Senhor. Tu és o Deus de aliança, o Deus que guarda, o Deus que é misericordioso, o Deus que acompanha até 1000 gerações, Senhor. Hoje, Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor todas as famílias, todas as nossas mazelas, tudo aquilo, Senhor Jesus, que quer trazer destruição para as nossas vidas, para o nosso lar.
para o nosso trabalho, para as nossas finanças, para os nossos filhos, que é o futuro dessa geração, Senhor. Pai, é com temor, é com humildade, Senhor. Pai, se algum momento da nossa linhagem houve idolatria, se houve quebra de aliança, Senhor, pecados não tratados, padrões que se estabeleceram dentro das nossas famílias, hoje nós reconhecemos diante de Ti, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, para acusar nossos pais ou avós, Senhor, porque até eles foram as vítimas de Satanás, Senhor. E eles querem fazer vítimas de nós. Mas o Senhor intervê. O Senhor vai intervir com sua misericórdia hoje sobre os nossos lares. Tirando, Senhor, toda a discórdia, todos os pecados que não foram tratados dentro de nós, toda da raiz de iniquidade hoje vai ser aniquilada. Vai ser quebrada hoje em nome de Jesus, Pai. Porque nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos avós, bisavós, tataravós, pais. Pelos nossos pais, às vezes, que nem estão aqui. Mas o demônio, ele precisa ouvir. Que nós se posicionamos, que nós nos levantamos, Pai, para que nós não venhamos se perder, para que nossos filhos não venham se perder nas corrupção desse mundo, nos medos, nos enganos, Senhor, nessa maldição que o diabo quer lançar sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para assumir, Senhor, com responsabilidade espiritual, Senhor, toda iniquidade que virou padrão em nossas vidas, Senhor Jesus. Todo comportamento que foi normalizado dentro das nossas casas, Senhor Jesus. Todo ciclo de dor, de vício, de destruição, de separação, de enfermidade emocional, Senhor Jesus, de toda frieza espiritual vai cair por terra hoje. Porque é o Senhor que vai quebrar. Eu não tenho esse poder, Senhor, mas o Senhor tem com o sangue de Jesus, o Senhor tem o poder de destruir. Hoje nós colocamos diante da cruz, Pai. Diante da cruz nós colocamos todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões diante da cruz, aquilo que nós não colocamos ainda, mas hoje nós vamos colocar. Irmão, eu não sei o que está te afligindo, irmão. Eu não sei o que é aquilo que está tirando o teu sono, mas coloca diante da cruz do Senhor. Porque o Senhor fala que tudo aquilo que traz aflição, aquilo que traz dano para nossa vida, nós temos que colocar na cruz. Então, coloque na cruz hoje. Porque a tua palavra diz que o Senhor visita a iniquidade, Senhor. Mas também diz que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que te amam, Pai. Olha como o Senhor é lindo, Senhor. Aquele que tem amor, Pai, aquele que se arrepende, aquele que se posiciona. O Senhor visita 1000 gerações, o Senhor vai visitar as gerações, Senhor. O Senhor vai visitar hoje, o Senhor vai visitar os nossos filhos, o Senhor vai visitar os que ainda vão vir, Senhor Jesus. E hoje eu declaro, Senhor Jesus, que nós te amamos, que nós reconhecemos que sem ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Nós escolhemos, Senhor Jesus, te servir em verdade, Senhor. Nós escolhemos ser guardado na tua aliança, Senhor. Que toda consequência espiritual que ainda estava ativa em nós seja interrompida hoje, em nome de Jesus. Tira todas as correntes dos nossos pés. Tira, Senhor Jesus, todas as prisões da nossa mente hoje. Toda corrente que o diabo colocou nos nossos pés, dizendo que nós não vamos conseguir, que nós não vamos avançar. Toda prisão da mente hoje vai cair por terra, em nome de Jesus. Vai ser agora aniquilada pelo poder do sangue de Jesus, Pai. E todo pradão que vinha se repetindo, toda perca em nossas vidas venha perder as forças agora, em nome de Jesus.
Que toda cultura familiar contrária ao teu propósito seja agora substituída pela cultura celestial, Pai. Toda cultura, Senhor, terrena, toda cultura maldita, Senhor Jesus, vai ser substituída pela nova cultura do céu, Pai. Senhor, nós declaramos, Senhor, que a nossa casa será casa de aliança, que a nossa geração será geração de cura, nossos filhos vão ser herdeiros, Senhor, do teu trono, Senhor. Em nome de Jesus. Vão ser filhos que vão herdar, Senhor, o teu trono, Senhor Jesus. Os nossos filhos não herdarão dores que muitas das vezes os nossos pais, avós, bisavós e nós mesmos hoje, Senhor Jesus, herdamos, Senhor. Se houver mentira, Senhor, estabeleça a verdade, Senhor Jesus, no nosso meio. Se houver violência, Senhor, estabelece a paz nas nossas casas e nas nossas vidas, Senhor. Estabelece, Senhor Jesus, em nós a identidade de Cristo, Senhor Jesus. Estabelece o fogo do Espírito Santo em nós. Nós declaramos que tua misericórdia é maior que a visitação, Pai. Que a maldição venha ser quebrada. E que Cristo, Senhor, venha, Senhor, escrever uma nova história em nossas vidas, Senhor. Que Cristo vinha trazer uma linhagem, Senhor Jesus, espiritual alinhada e transformada em Cristo Jesus, Pai. Hoje, Senhor, nós levantamos, Senhor Jesus, como um ponto de ruptura, Senhor, em nossas vidas. Aquilo que começou antes de nós, termina em nós, Senhor Jesus. E a partir de nós começa uma nova história. Em nome de Jesus. Eu ligo essas orações nos céus e na terra. E que tudo se faça novo em nós a partir de hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Porque eu sei que o Senhor alinhou muitas coisas, Pai, nos lares aqui. O Senhor alinhou com o seu poder, com a sua manifestação, Pai. Porque o seu poder, ele é extraordinário em nossas vidas. Por isso, Senhor Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos que estão aqui. E eu ligo essas orações nos céus e na terra. Mateus 18:18, o que é ligado no céu é ligado na terra. Então, eu ligo essas orações nos céus e na terra, Pai. E que nós vamos praticar aquilo que nós ouvimos hoje, Pai. Por isso, eu abençoo a vida dos meus irmãos que estão aqui, com toda sorte de bênção, espiritual e física, Pai. E que eles possam viver o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Vocês estão aí?